Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E eu vou gravar um vídeo que eu fiquei planejando gravar durante muito tempo. Inclusive, todo o meu processo de estudo para o vestibular eu ficava pensando em gravar esse vídeo. E eu queria trazer ele de uma forma organizada, não de uma forma bagunçada, né? Porque vai ser um vídeo longo, então já se prepare, eu vou falar sobre muita coisa. E vou falar sobre como que foi o meu processo para conseguir passar numa universidade pública de medicina, vindo de colégio público, sem fazer cursinho, estudando em casa. E esse processo todo durou mais ou menos um ano, tá bom? Então, vão ter 8 tópicos dentro desse vídeo e eu provavelmente vou sentir a necessidade de gravar outros vídeos para explorar mais ainda alguns tópicos, tá bom? Para começar, meu nome é Maísa Defrem, o nome do canal de fato. Eu estudo na Universidade Estadual de Londrina. Eu tô entrando no 5º período de medicina, então eu terminei todo o meu ciclo básico já. Já fazem 2 anos que eu fui aprovada e eu adiei muito gravar esse vídeo, porque eu sempre vi o vídeo e achava eles muito completos. Eu sempre tinha dificuldade de trazer de uma forma bem completa. E eu vou gravar agora porque eu acho que eu já adiei demais. Uma das minhas metas é falar mais sobre medicina, sobre vestibular. E quando eu era vestibulanda, eu adorava ver vídeo de como as pessoas passaram no vestibular, porque isso acabava me ajudando bastante. Me dava muita noção de se eu estava fazendo algo certo ou algo errado, né? Então, o contexto inicial, eu fiz aqui as anotações numa prancheta para vocês. Então, o contexto inicial que eu quero trazer pra vocês é qual que era a minha base, da onde, que eu vim, porque a nossa base determina muita coisa, a base de cada um é individual, né? Então, o processo de estudar pro vestibular, ele é individual, porque é só você que vai passar no vestibular. Então, eu vim a vida inteira eu estudei em colégio público, a minha família não tinha boas condições financeiras, graças a Deus, aos poucos a gente foi melhorando e tendo alguns confortos a mais, mas de forma geral não dava pra pagar uma mensalidade de escola pública, muito menos 2 pra mim e pro meu irmão. Então eu sempre fui de escola pública, eu sempre me mudei muito, então eu já estudei em vários tipos de colégios, sempre municipais, estaduais, e o meu ensino médio foi todo praticamente na pandemia. Eu só tive presencialmente o último ano do colégio, que foi o 3º ano. E ninguém da minha família é médico, eu não tinha estrutura nenhuma pra pensar nisso. A minha cidade que eu morava era muito pequena, eu nunca morei em cidade grande, só agora que eu tô morando aqui em Londrina. Então não tinha nem a possibilidade de eu fazer cursinho, mas eu vou contar pra vocês como foi esse processo de vir de uma família onde a gente não fala, onde não se tem médico, então a ideia de você ser médico ela é muito distante. Tanto porque a família da gente não tem pessoas que já fizeram isso, então a gente às vezes não sabe como trilhar esse processo, quanto porque a realidade que a gente vive também, né? Não só a família, como o colégio, os nossos amigos, os nossos colegas, os próprios professores. Então, meus pais sempre falaram, termina o colégio e faz uma faculdade. Mas isso nunca foi, assim, É mais como se fosse os meus pais não fizeram faculdade, e daí eles queriam que eu e meu irmão tivéssemos pelo menos a oportunidade de fazer uma faculdade. E não tinha necessidade estrita, era importante que fosse pública, mas às vezes a mensalidade custa R$600 e se fosse necessário, talvez a minha família desse um jeito ou eu mesmo trabalhasse para pagar uma faculdade particular. Mas, no caso, eu passei o 1º e o 2º ano de pandemia, era um colégio novo para mim também, eu tinha mudado de cidade por causa do trabalho do meu pai, e eu não sabia o que fazer quando eu cheguei no 3º ano. E daí os meus pais falaram, é bom você pensar no que você quer fazer de faculdade. E no meu 3º ano eu fiquei, meu Deus, o que eu quero fazer de faculdade? Fiquei pensando, esse processo é muito cheio de incerteza, né? A gente não sabe o que fazer, é um momento muito decisivo pro resto da nossa vida, parece que a decisão é muito séria, né? E é de fato séria, mas eu fui fazendo eliminatórias, tudo que eu não me via fazendo na vida. Então, medicina veterinária. Eu gosto de animais, mas não o suficiente para trabalhar com eles, todos os dias. Não são todos os tipos de animais que eu sou familiarizada, então
era uma coisa assim distante. Dentista também, eu não me via trabalhando como dentista. Eu gostava de... Eu penso ainda, talvez, em lecionar, porque eu gosto muito de falar, nesse sentido de falar sobre coisas que eu sei, falar sobre coisas que eu já passei. Então, eu comecei a pensar e me sobraram duas faculdades. Quando eu era menor, eu queria fazer arquitetura, mas ali eu vi que eu não queria fazer engenharia civil e nem arquitetura, porque não era... Eu não me via trabalhando com aquilo não parecia ser tão interessante pra minha vida. Então, me sobraram medicina e psicologia. E até então eu não sabia por que eu nunca tinha pensado em fazer medicina. Pensei, nossa, por que eu nunca pensei? E daí, eu acho que alguns vídeos na internet começaram a aparecer pra mim. E eu comecei a me interessar nesse sentido, né? De ver como é que é fazer medicina. E daí eu pensei, nossa, nunca tinha pensado em fazer medicina. Talvez seja um ponto interessante, né? E daí, eu vi que... Fui descobrindo que, tá, pra fazer faculdade você precisa fazer vestibular. E na minha escola, tipo, nem sobre vestibular se falava, sabe? Era uma coisa tipo assim... Ah, tem Enem final do ano, gente, se inscrevam e é isso. Então era só isso que eu tinha, tipo, de eu me falado. Não sabia direito o que era vestibular, não sabia as opções que eu tinha. E eu fui aprendendo tudo sozinha. Eu fui aprendendo o Enem, eu já tinha feito o Enem no segundo ano do ensino médio, daí eu sabia que eu ia fazer no terceiro. E eu fui vendo, tem vestibular, tipo, não é toda faculdade que tem faculdade de medicina. A diferença entre faculdade particular e faculdade privada. Fui aprendendo que eu tinha direito a alguns programas sociais, como o FIES e o ProUni. E fui aprendendo tudo isso. E é um processo muito difícil de fazer sozinho, porque você tem que descobrir, tem que pesquisar, sabe? Não é uma coisa que tá escancarada, pelo menos pra gente. Não é como se existisse um cursinho que chega e fala, olha, tem esses vestibulares pra vocês fazerem. Eles têm medicina e tudo mais. Não era assim. Então, na minha cidade nem faculdade tinha. Não tem faculdade na cidade que eu morava. E você só, tipo, faculdade EAD. Então você tinha, de qualquer forma, ir pra cidade vizinha, que era Cascavel, todos os dias pegar 1 hora de transporte para poder estudar. Nas faculdades particulares, a única pública que tem lá é a UniOeste. Então, de começo, eu falei, tá, deve ser difícil, vi que era difícil passar no vestibular, mas era uma coisa muito minha, sabe? Eu só tinha uma amiga minha que queria passar em Direito, e ela conseguiu, inclusive, bolsa pra cursar Direito, e só nós duas ali, pensando em que faculdade que a gente ia fazer, e a gente começou a, assim, entramos sem medo, sabe? Porque eu acho que o processo de tentar medicina, ele é muito marcado por medo, sabe? Eu vejo que tem muitos colegas meus que ficaram fazendo cursinho 3, 4 anos, né? E esse processo de se comparar, ele é muito, muito intenso no processo de preparação para medicina. Porque você já chega com medo, você já sabe que aquilo é muito difícil, você já sabe que muita gente estaria muito tempo, a rotina dos cursinhos ela é muito exaustiva, então todo esse processo faz com que você chegue com medo. Eu acho que um diferencial muito grande foi eu parar de ter medo de vestibular, sabe? Parar de ter medo dessa prova. Eu sabia que eu precisava estudar, eu sempre fui uma boa aluna pra rede pública, mas só pra rede pública, sabe? Eu não tinha nada, coisas muito grandes, assim. Eu não fazia cursinho por fora, nem nada. Então, eu peguei e falei, tá, eu vou ter que começar a estudar. E daí, na metade do terceiro ano, eu comecei a estudar. Tinha um professor muito querido meu de matemática, que ele levava, às vezes, lista de questão pra gente poder fazer. Deixava lá na mesa dele, quem quiser pegava. E eu fui me preparando, fui fazendo... Me inscrevi na UFPR, de vestibular. E eu me inscrevi também no vestibular... Só nesse vestibular e no Enem. E daí, no meu terceiro ano, eu não passei, como desesperava. Eu estudava cerca de 3 horas por dia só, que eu fazia ensino médio de manhã, eu tinha que fazer várias coisas em casa. E daí eu ainda tava fazendo academia e tudo mais, ainda faço, mas naquele período eu priorizei também. Eu sabia que o seu estudo não pode ser tão exaustivo a ponto de você não conseguir ter uma vida fora dele, sabe? Senão você vai enlouquecer, e eu acho que ninguém passa no vestibular louco, sabe? Então, manter a sanidade é muito importante.
E nesse processo eu falei, tá, vou ter que ficar um ano fora estudando. Sabia que poderia demorar mais que um ano. E daí, comecei a estudar. Assinei a plataforma do Ferreto, porque eu já tinha assinado no terceiro ano. E eu gostava... Por que eu assinei a plataforma dele? Porque eu gostava dos professores. E porque tinha um banco de questão muito grande. E esse é o foco. Eu já sabia ali que eu tinha que fazer muita questão mesmo. Mas eu tinha um empecilho na minha frente, que era que eu não sabia nada. Isso mais ou menos lá na metade do terceiro ano, eu vi que eu não sabia fazer nada, tipo, de conta. Eu lembro de um dia que eu cheguei estudando em casa, eu peguei uma hora pra estudar matemática básica e eu não conseguia interpretar aqueles problemas do Enem. E eu fiquei uma hora pra fazer 3 exercícios e errar 2. E eu, tipo, chorei, eu não sabia fazer aquilo, eu não sabia ter raciocínio lógico pra fazer uma questão. E daí, mas eu sabia que eu tinha que estudar, entendeu? E diferentemente de muitas pessoas que já chegam ali e precisam só lapidar os conhecimentos, eu sabia que muita coisa eu não sabia nada. Eu me formei, assim, em física, eu não sabia a lei de Newton quando eu me formei no colégio, porque foi tudo aos trancos e barrancos no meio da pandemia. Eu não sabia nada de química, mal sabia, tipo, o que é um átomo, não sabia nêutrons, elétrons, prótons, e tudo ficou... Tipo, eu achava a tabela periódica uma coisa linda, mas eu não sabia nada sobre ela. E daí eu comecei a estudar comecei a estudar, tipo, a base de tudo. E acho que essa parte é uma parte importante, porque eu sempre fui muito nesse sentido de ter coragem, sabe? Você tem que ter coragem e saber o que você pode fazer. Eu sabia que eu não ia fazer ter grandes resultados estratosféricos de cara. Sabia que eu ia ter que estudar e sabia que eu ia ter que começar de baixo. E esse começar de baixo me deu a oportunidade de aprender o básico. E o básico ele é muito importante porque às vezes só com o básico você responde grande parte das questões, mas você tem que saber o básico, sabe? A matemática, você não pode querer aprender uma questão de logaritmo se você não sabe muito bem fazer as questões de matemática básica. Você tem que estar com o seu raciocínio rápido, você tem que saber fazer as continhas, porque se você errar uma conta no meio do processo de uma conta de um exercício difícil, você errou na base, sabe? As questões, o conhecimento ele vai se tornando muito cumulativo. E não é como se fosse cumulativo no sentido de pegar vários conhecimentos, você tem que formar uma base e ir crescendo no sentido de pirâmide mesmo, sabe? E não é o aluno que tiver mais cheio de conhecimento. Você pode ter muito conhecimento solto, mas você precisa ter um conhecimento sólido, sabe? Ele precisa estar solidificado, ele precisa ter uma base para que o seu conhecimento não desmorone, sabe? No sentido de você saber que o básico você sabe. E toda matéria, ela vai exigir um conhecimento prévio do básico. E às vezes o cursinho, ele é muito rápido. Eu vejo que depois eu tive contato com pessoas que passaram anos no cursinho e todo ano ele repete o mesmo tipo de matéria, né? E você, às vezes, não tem dificuldade numa coisa difícil, mas você ainda tem aquelas dúvidas, você ainda empata numa coisa difícil, mas é tudo muito arrastado, muito rápido, né? Tem que dar 3 anos de ensino médio em um ano de cursinho. E às vezes em um ano você já aprendeu muita coisa, você não precisava ficar revendo outras coisas que você já aprendeu. Então o que eu fiz foi, o Ferreto ele disponibilizava um cronograma pra gente. Só que eu nunca conseguia seguir à risca aquele cronograma. Mas o que eu fazia era, tudo que eu não sabia eu queria aprender. E eu queria aprender, assim, eu sabia que eu tinha que ver a aula e tinha que praticar muito com o exercício. Mas a aula ela nunca foi o objetivo central, porque muita coisa você aprende com o próprio exercício. Então, é sempre uma mistura de você estudar a base com você misturar com o exercício. Às vezes você não precisa estudar uma matéria muito difícil, a questão é sobre aquilo, mas se você sabe uma coisa mais básica, você consegue levar a questão, sabe? Então, saber que o básico, ele funciona muito no vestibular, se ele for bem feito, sabe? O seu tempo de prova precisa estar muito bem, o seu psicológico no dia precisa estar muito bem, o seu conhecimento básico precisa estar muito bem, e a sua autoconfiança também, no sentido de que, tudo bem, talvez você não vai acertar todas as questões da prova, mas você vai acertar todas as que você souber fazer. E você vai fazer
com muita raça, muita coragem, e você vai conseguir fazer tudo. No meu terceiro ano, o meu número de acertos, eu vou usar o Enem porque é o mais global, né? E foi o que eu fiz em todos os anos. Eu lembro que no segundo ano do ensino médio, eu acho que eu acertei 15 questões de 45 de matemática. No terceiro ano que eu me formei, eu acertei 20 ou 21 questões de matemática. E no meu ano que eu passei, eu acertei 36 questões de matemática. Foi um ano que as questões estavam muito compridas, muito extensas. E eu lembro que todas as questões de matemática que deu tempo de fazer, eu acertei. Então, pra mim, isso foi muito importante, sabe? Saber, essa questão eu não sei fazer, deixa ela, vou fazer uma que eu sei fazer. E todas as que eu tive tempo de fazer em matemática, eu acertei. Então, se eu não tivesse passado nesse ano, eu teria praticado muito mais o meu tempo de prova, né? Pra mim conseguir fazer 45 questões. Então, redação era uma coisa que eu tinha muita dificuldade também. Mas eu tive que ir ali, nunca me dei tão bem em redação, mas a gente tem que fazer, tem que praticar toda semana. Simulado tem que fazer toda semana. Falar, mas eu não acerto nada no simulado, tudo bem. Corrigir o simulado com calma era uma coisa que eu fazia também. E outra coisa que eu fazia era... Eu vou ler aqui pra não ficar falando coisas soltas. Eu já falei sobre não negligenciar a base e sobre a aula. A aula você não pode estudar de forma passiva. Não é pra você fingir que tá estudando. Eu lembro que eu deixava minha porta aberta do quarto e eu estudava no sentido de, tipo assim, sentei pra estudar, eu tô estudando. Ah, não aguento mais estudar, hoje tô com a cabeça cheia. Estudei 4 horas líquidas, mas eu não consigo. Larga! Se você não fica ali fingindo que tá estudando. Se você ficar vendo a aula e pensando em outra coisa, não finge que tá estudando, você não tá estudando. Então eu lembro que eu fazia 3 horas líquidas de manhã e 3 horas líquidas de tarde. E isso pra mim funcionou. Às vezes eu conseguia fazer 7 horas e às vezes eu só conseguia fazer 5. E tudo bem. Final de semana, domingo, raramente eu estudava. Geralmente eu ficava com a minha família. Se eu tava estudando alguma coisa e tinha alguma, sei lá, tipo, vamos lanchar, todo mundo em casa vai comer, eu ia, sabe? Pausava meu tempo ali e ia mesmo, porque não é pra ser horrível, tá? Vai ser difícil, mas não é pra ser horrível. E eu tava ali estudando, minha porta ficava aberta pra que todo mundo que passasse ali visse que eu estava estudando. E eu tinha que ter foco. E no sentido de, o barulho atrapalhava? Atrapalhava, mas eu aprendi. E no meu dia de prova, não importava o barulho que tivesse ali, eu tava fazendo minha prova. Eu tava concentrada. Essa coisa de ver a aula de forma ativa, você tem que fazer anotações. Eu sempre fui de fazer resumo durante a aula, mas é resumo resumo útil, não é resumo bonito. É resumo de você, isso daqui eu não sei, vou escrever. E o escrever, eu raramente voltava no meu resumo, mas o ato de você escrever as informações do jeito que você entendeu no caderno, fazia com que eu escrevesse do jeito que eu tô entendendo. E se eu não conseguia escrever, nossa, acho que eu não entendi. Volta à videoaula. E isso, tipo assim, não sai de uma videoaula com dúvida da videoaula. Estuda, não entendi essa parte, volto no vídeo, vou seguir no raciocínio do professor. Nossa, não entendi mesmo, vou jogo no Google o que aquilo significa. Porque você tem que sair dali aprendendo aquilo. Não adianta você ver 5 aulas, nossa, esse bloco de estudo rendeu muito, em 1 hora eu vi 5 aulas. Não adianta se você não aprendeu aquelas aulas, podia ter visto só uma e aprendido. E depois fazer questões. Eu posso trazer um vídeo aqui sobre como que era exatamente o meu cronograma, né? Como é que eu montava meu cronograma sozinha pra ir seguindo. E eu lembro que um dos dias eu fazia simulado, né? Não era exatamente sábado, eu sei que no cursinho tem mania de ser sábado, mas não era. Pra mim era em algum dia que eu colocasse lá, um dia que eu tava mais descansada. E daí eu fazia só o simulado no dia. Se eu fazer outra coisa, era uma coisa muito leve. E depois corrigir aquele simulado é o mais importante. E as questões que você acerta não é tipo, deixa. Porque às vezes você aprende muito com uma questão. Inclusive durante o meu período de estudo, não exatamente no simulado, né? Mas eu via, nossa, essa questão aqui eu não sei fazer. Daí eu anotava, tipo, não conseguia. Às vezes a gente consegue fazer, mas é meio chutando. Essa questão a gente também tem que aprender a fazer.
E toda questão que a gente erra é uma oportunidade. Por que eu errei isso? Eu não interpretei bem? Preciso ficar mais atenta a esse tipo de coisa. Não, eu não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento é muito importante. Nossa, eu acho que eu preciso dar uma olhada nisso. E questão que você erra porque você ainda não chegou naquele assunto é uma coisa muito diferente. Diferente de uma questão de um assunto básico que você já era pra saber e você erra, daí você tem que pensar, por que eu errei? Tem gente hoje que fala de caderno de erros. Eu não fazia exatamente o caderno de erros, mas eu fazia um caderno que assim, tudo que eu errava eu colocava ali. Sabe? Por que eu errei? Pra mim não errar mais. Todo erro que você anota e você conserta, você não erra mais. E todo erro que você fizer na sua casa, você não vai mais fazer na prova. É isso que funciona, sabe? E eu lembro que eu fazia todos os dias, eu estudava matemática, porque matemática cai em todo vestibular. O assunto é praticamente o ensino médio inteiro de matemática. E se você não souber, você vai mal em todo vestibular. Então, coisas que eram muito... Eu dificilmente focava em detalhes de vestibular específico. Eu me inscrevi para os vestibulares do Paraná, me inscrevi na UEL, me inscrevi na UFPR, na UniOeste e no Enem. E foi o que eu fiz. E eu lembro que no dia da prova eu chegava muito... Às vezes eu via muita gente de cursinho, muita gente com roupas assim, tipo, roubei sua vaga, não sei o quê. E me dava um desânimo depois, porque a gente sempre sai muito derrotado da prova, mas você dá tudo de si na prova, sabe? Você vai lá e tudo que você souber, você vai responder. Com muita raça e muita coragem, entendeu? E eu fui lá e fazia o que eu podia. Não tinha ninguém, não tinha amiga minha estudando comigo. Não tinha ninguém pra falar, eu acertei mais, não sei o que. Não, é o seu progresso com você mesmo, sabe? E você fazer só, ser honesta, sabe? Você vai responder o que você sabe. Eu sempre orava muito e falava, Deus, faz essa prova comigo, porque sozinho eu não consigo fazer. E você tem que ter raça e fazer a sua prova ali. E pronto, você não vai aprender, o conhecimento não vai cair do céu. Você não vai ter lampejos de lembrar coisas que você não revisou. E a forma que eu sempre revisei foi fazendo questões gerais, simulados. E daí, pra mim, não precisar ficar fazendo cronograma de revisão. Você revisa na hora que você tá fazendo a prova. Faça o simulado das provas que você quer fazer. Anote o que é geral de todos esses simulados. Nossa, eu tô errando essa coisa aqui que era super básica, eu tenho que aprender a fazer ainda. Então, nesse sentido de as questões vão te salvar, mas não é só ver aula. Você vê a aula de qualquer jeito, ou vê a aula muito detalhadamente e você faz um resumo muito bonito, mas você não vai mais ler esse resumo. Você não vai levar com você o resumo. Você vai simplesmente fazer a questão, ver a videoaula da correção daquela questão, tenta fazer você sozinho e daí você vai ver, nossa, eu empatei aqui. É nesse ponto que eu não tô entendendo. Ou às vezes errava coisas muito bobas, eu falava, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Ou às vezes uma coisa geral que não é dada em aula, mas é um conhecimento de mundo. E você vai fazendo aquilo. Geralmente o que impede a gente de passar no vestibular são os pequenos erros que a gente ignora. E você vai chegar lá na tua prova e você vai pensar, nossa, eu me lembro disso, mas eu não lembro de como fazer, sabe? Eu já errei isso, mas eu não sei mais como não errar isso. E é isso que você tem que aprender, a não errar mais a questão que você errou. E eu fazia o meu cronograma diário, com muita humildade nesse sentido de eu sei que eu não sei muito, mas eu sei que eu vou aprender o que eu precisar aprender. E nesse sentido de assim, seja honesto também. Na hora que você tá estudando, estude. Na hora que você cansar, pare. Sabe? Ninguém estuda exausto. Ninguém estuda... você vai fingir que tá estudando. E fingir que estudar não vai te fazer ser aprovado, tá? Cumprir o cronograma não vai te fazer ser aprovado. Ver todas as aulas que você precisa fazer não vai você ser aprovado. O conjunto de tudo é que vai fazer você ser aprovado, sabe? E nesse sentido de você ir lá e todo dia dar o seu melhor, mesmo que seja pouco, é o que vai fazer você ser passado no vestibular. No caso, eu passei no vestibular, que eu menos estava esperando passar. Eu tive um salto muito grande na minha nota do Enem. Eu posso trazer um vídeo sobre isso, mas de forma geral, no meu último ano do ensino médio, eu tirei 680 de média. E daí, um ano depois, eu tirei 750 de média. Não foi uma média perfeita, eu precisaria estudar mais se fosse pelo Enem,
mas é sobre você fazer vários vestibulares. Eu não passei pra segunda fase da UFPR e nem pra segunda fase da UniOeste, mas eu passei pra segunda fase da UEL. E daí eu falei, nossa, será que eu vou fazer a segunda fase? Eu nunca fiz uma segunda fase, porque era meu primeiro ano estudando. E eu vim. Fiz, eu tava gripada no dia, eu não tinha lido as obras, eu estudei só as obras. E deu certo, sabe? Eu passei. E você não precisa ser o melhor, sabe? Tipo, o melhor da sua turma, você não precisa ser o melhor do seu cursinho, você não precisa acertar tantas questões, você precisa ser muito honesto com você e sempre ser melhor do que ontem, sabe? Saber que você tá dando o seu melhor e dormir de consciência tranquila. Saber que não adianta você estudar muitas horas se você estiver mentindo pra você mesmo que tá estudando. Saber que estudar é progressivo, é todos os dias um pouquinho. É você não deixar coisa pendente pra trás. Eu sei que é chato corrigir erro, é chato fazer simulado, é chato fazer redação. Eu acho muito chato fazer redação. É chato você aprender coisas simples às vezes. Mas eu lembro que no meu... Uma coisa que fez muita diferença, por exemplo, no meu ensino médio eu não sabia nada de química, como eu falei. E na minha prova específica do vestibular, que ele foi feito em 3 dias, né? O primeiro dia, que é a primeira fase, e a segunda fase foi dividida em 2 dias. E o segundo dia é específica de, pra mim, no meu ano foi química, biologia e sociologia. Eu não fui tão bem na de sociologia, eu me lembro que o Enem não cobrava, tipo, não era uma coisa super importante saber pensamentos específicos de filósofos, né, de sociólogos. E eu me lembro até hoje que caiu sobre Florestan Fernandes e sobre algum tema, eu acho, eu não sabia o que ele pensava sobre aquilo, dei uma enrolada na questão. Mas química, por exemplo, caiu química básica. E tudo que eu fiz eu acertei, eu gabaritei química na prova específica. Teve uma questão de biologia sobre algas, não é uma coisa muito específica do Enem. Eu não passei, eu garanto que eu não acertei essa questão, mas mesmo assim você vai lá e você faz tudo que você puder fazer, você faz, entendeu? E vai ser o suficiente e você abrir esse leque, sabe? Eu não prestei prova pra São Paulo porque eu não queria estudar em São Paulo. Eu não queria sair do estado. E talvez isso fosse uma coisa que mudasse, mas foi uma coisa que eu abri. Eu olhei todas as universidades que eu queria passar e eu fui lá e fiz, sabe? E esse um ano de estudo, ele foi muito rico. Porque embora eu não tenha passado, tipo, eu não passei pelo Enem, eu não passei pra UFPR, mas os meus saltos, eu tive um salto muito grande de aprendizado, no sentido do que eu saí do ensino médio, sabe? E eu sei que se eu tivesse estudado mais um ano ali pra dar com essa raça e com essa coragem, eu com certeza teria passado igual. Mas é isso, você não precisa gabaritar todos os vestibulares, você precisa ser bom em um, sabe? E você não sabe qual vai ser esse vestibular. Porque às vezes é o dia, às vezes é o tipo de questão que vai cair, que é o que você mais sabe. Então é muito... Esse processo ele é instável, sabe? E a fé, ela vai ajudar muita gente de saber que mesmo que você tenha pouco recurso, você consegue. Existem espaços feitos pra você ali. E depois que eu passei na universidade, teve muitas outras questões emocionais que mexeram comigo. E sobre isso, de ter o nosso lugar ali, um ambiente com muitas pessoas ricas, é um ambiente com pessoas que tem uma condição financeira, rica eu não sei, mas que tem uma condição financeira muito melhor que a sua. E o sentimento de que dá um sentimento de que você não devia estar ali, sabe? Mas ao longo do tempo e com terapia eu fui entendendo que eu passei no vestibular foi totalmente transparente. E eu mereço aquela vaga que eu tô ocupando, a sua vaga tá te esperando. Mesmo que você estude em casa, não tenha condições para fazer muita coisa, estude porque é o seu próprio salto de evolução que vai fazer você continuar, sabe? O seu jeito de aprender vai fazer você passar. É muito pessoal, sabe? Se você tem coisa que você vai aprender mais fácil, tem coisa que vai demorar mais pra aprender, não negligencia, sabe? Física, eu lembro que eu não sabia nada, 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 e às vezes a gente, na hora do vestibular, eu olhava e falava, meu Deus, esse conteúdo é um conteúdo difícil pra mim, mas você vai lá e você faz, entendeu? Tudo que você puder fazer, você faz, de forma muito honesta, sabe? E honesto com a gente mesmo, porque eu acho que muitas vezes a gente finge que tá estudando, a gente finge que tá aprendendo, finge que tá prestando atenção. Não acho que ninguém preste atenção e aprenda quando tá exausto, cansado,
quando não dormiu direito, quando tá brigado com a família. Então esse processo não foi o pior momento da minha vida. E foi um processo limpo, foi um processo que eu me orgulho muito, porque foi todos os dias estudando. Eu lembro que eu comecei em janeiro e eu só terminei, acho que depois da Unioeste, que foi lá pelo dia 20 de dezembro. E eu descansei umas 2 ou 3 semanas e eu lembro que no dia 6 de janeiro eu já tava ali estudando de novo. E até sair o resultado do vestibular, né? Eu já tava ali estudando de novo, eu já sabia o caminho que eu tinha que seguir porque eu encontrei o meu ritmo. E você tem que encontrar o seu ritmo também. Mas é isso, eu passei. Eu passei na segunda chamada do vestibular, porque eu fiquei em primeiro lugar Tipo, eu fui a primeira da minha cota de escola pública que não foi aprovada. Então, eu fiquei ali, tipo, eu tava em primeiro lugar. Se alguém desistisse, eu entrava. E daí eu esperei até o dia 20 de fevereiro. O resultado saiu dia 16 de janeiro. E daí eu vi que eu tava em primeiro lugar da lista de espera. E daí eu falei, nossa, tem chance. E daí eu simplesmente esperei. Eu não lembro se eu... Acho que eu fui viajar também, mas eu tava tentando estudar enquanto isso. E eu, no dia 20 de fevereiro, vai fazer 2 anos agora. É o aniversário do meu irmão também. Foi um dia muito especial e eu nunca vou esquecer do meu nome lá e da sensação que tem de que você é digno, você é merecedor daquilo, sabe? E eu vou trazer mais vídeos sobre esses temas. Pretendo trazer vídeo sobre os canais que eu usava no YouTube, porque eu usei muito o canal do YouTube também. Dicas por matérias de como eu fui aprendendo. Eu vou trazer experiências do ciclo básico, como é que foi na medicina, como é que foi ser caloura, que materiais preciso comprar. E podem mandar as dúvidas, eu vou responder tudo. Eu tô de férias, eu só começo em março as minhas aulas. E do ciclo clínico, e eu tô muito feliz. E olhando pra trás, muita coisa eu sei que eu não vou conseguir dar com detalhes, mas eu tenho meus cadernos de quando eu estudava. Eu não... Tá lá na casa dos meus pais, eu não larguei, não queimei, porque o período pra mim não foi um período traumatizante, foi um período de muito esforço e que eu me orgulho bastante. Então, com a ajuda de Deus eu consegui a minha vaga também, e tudo passa, tudo vale a pena. Você tem o seu tempo e você vai passar no tempo que você precisar passar. E quando você estiver pronto, você vai passar. E o período de vestibular pode ser mais leve do que você tem levado, sabe? Tente levar de forma mais leve, porque se for pesado, você não vai conseguir aguentar. E é isso, eu agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Espero que tenha gravado, porque agora eu tô olhando ali, tô com medo de não ter gravado nada. Mas é isso, eu agradeço muito por ter visto até aqui. Vou trazer muitos mais vídeos e um beijo.